dispõe de 10 minutos para este efeito. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quero começar por expressar em nome do Governo as nossas condolências às famílias das pessoas que faleceram nas últimas horas e que não terão tido a resposta mais rápida do sistema de emergência, apesar do reforço feito na região de Setúbal e de Lisboa, que envolve a totalidade das ambulâncias disponíveis. E é precisamente para reforçar a capacidade do INEM e na sequência de um processo, também ele iniciado há meses, que ontem foi aprovada a aquisição de 275 novas viaturas para o INEM, num investimento que ascende a 16,8 milhões de euros. São 63 ambulâncias, 34 VMERs e 78 outros veículos. O maior investimento do género na última década. Nos últimos 10 anos, apenas tinham sido adquiridos para o INEM 100 veículos, num total de 4,2 milhões de euros. Ou seja, em 10 anos foi gasto um quarto do que este Governo decidiu ontem mesmo investir. Estamos a resolver um problema crónico e a inverter um desinvestimento que herdámos com consequências evidentes e graves. Já hoje, em reunião entre a Ministra da Saúde e a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, foi também decidido criar uma resposta rápida entre 400 e 500 camas em unidades intermédias para poder tirar do sistema hospitalar casos sociais que retiram capacidade precisamente para as situações de emergência. Todos estes investimentos estão enquadrados na reforma profunda do INEM, que está em curso, para que possamos garantir uma mais rápida resposta do Serviço de Emergência Médica. Estamos já a implementar a modernização tecnológica dos centros de orientação de doentes urgentes e a alteração do sistema de triagem. Em 2026, prosseguiremos a reforma estrutural da saúde para garantir uma resposta rápida, eficaz e humana em todo o território. Amanhã, o Conselho de Ministros vai também aprovar as resoluções para o lançamento do concurso para a construção do novo Hospital do Algarve, uma obra estrutural que se junta a outras, como o Hospital de Todos os Santos, em Lisboa. Em 2026, prosseguiremos as reformas estruturais e transformadoras noutras áreas essenciais à vida dos portugueses. Na mobilidade, transformando a ferrovia num eixo central de mobilidade. Vamos comprar mais material circulante estratégico para a CP e definiremos um modelo de exploração ferroviária 2040, incluindo um estudo de concessões e subconcessões, preparando a liberalização do mercado. Na habitação, após a aprovação do segundo pacote de habitação, centrado em medidas fiscais para aumentar a oferta, vamos implementar um terceiro pacote de medidas centrado na área da justiça, com o reforço do papel social do Estado, libertando os senhorios dessa responsabilidade, com maior celeridade dos despejos em casos de incumprimento dos contratos de arrendamento e agilizando a resolução de heranças indevisas que envolvam imóveis. Na modernização e na diminuição da burocracia do Estado, continuaremos a simplificar e digitalizar a interação das pessoas e das empresas com a administração. Um Estado pesado é um obstáculo à dinamização do país. Na Justiça, apresentaremos uma reforma da Justiça Penal focada na celeridade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em 2025 prosseguimos uma política de estabilidade económica, simplificação administrativa, redução fiscal, flexibilidade laboral, criando condições para que as famílias e as empresas possam planear, investir e crescer em Portugal. A solidez económica que estamos a construir assenta num modelo de salários mais altos e impostos mais baixos. A quarta redução de IRS, que se opera tanto pelo aumento dos limites dos escalões como pela redução de 0,3 pontos percentuais das taxas do segundo ao quinto escalão, vai beneficiar diretamente mais de 2.600.000 portugueses. Este ano
voltámos a reduzir também o IRC, por decisão de resto do Parlamento. Reforçámos os rendimentos. Em 2026, o salário mínimo nacional aumentou para 920 euros e continuamos o esforço de promoção e aumento do salário médio. Sem ambiguidades, aumentar salários só é sustentável quando isso assenta em crescimento económico real. E é isso que este Governo e os portugueses estão a promover. Os reformados estão igualmente no topo das nossas prioridades. Todas as pensões foram atualizadas a 1 de janeiro, com as regras em vigor, aumentando mais as pensões mais baixas. E decidimos o terceiro aumento do complemento solidário para idosos, agora para 670 euros, mantendo para estes pensionistas a gratuitidade do acesso aos medicamentos. Relativamente aos jovens, em 2025 começaram a sentir em plenitude o efeito do amplo reforço do IRS jovem e continuaram a beneficiar das isenções de impostos e da garantia pública na compra da primeira habitação. Continuaremos a valorizar os funcionários públicos. Já assinamos 35 acordos com sindicatos para a revisão de 26 carreiras, abrangendo mais de 350 mil trabalhadores da administração pública. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos a transformar Portugal com ambição e realismo e entramos em 2026 com redobrado ímpeto reformista e uma mentalidade positiva e vencedora. Portugal é um pilar de estabilidade e um dos países que mais cresce na Europa. Os números evidenciam-no. Em 2025, a economia portuguesa terá crescido à volta de 2% e em 2026 a nossa estimativa é que cresça 2,3%. A dívida pública segue uma trajetória descendente. No fim de 2025, amortizámos antecipadamente 900 milhões de euros em dívida pública e, pela primeira vez em 16 anos, o rácio da dívida fica abaixo de 90% do PIB em 2026. Hoje mesmo, o mercado registrou um spread das nossas obrigações do Tesouro a 10 anos face às obrigações alemãs, que representam o mínimo histórico desde 2007. Isso deve-se ao rigor e controle nas contas públicas e deve-se também a uma trajetória que, mais uma vez, vai culminar com o ano 2025 com um superávit, ao contrário daquilo que muitos anteciparam, mesmo aqui nesta Assembleia. Tudo isto impacta a vida das pessoas, tudo isto se reflete numa taxa de desemprego que é historicamente baixa, numa taxa de emprego que é historicamente alta e, apesar do contexto de incerteza internacional, com o crescimento das nossas exportações, quer em 2025, quer em 2026. Exemplo deste reconhecimento são as distinções da The Economist e do Financial Times, que são um justo reconhecimento do esforço, do mérito, do trabalho dos portugueses, das empresas portuguesas e também do Governo de Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no contexto internacional, para além da ajuda à Ucrânia, que visitei no final do ano passado, temos acompanhado de muito perto os acontecimentos na Venezuela, com prioridade absoluta para a segurança e bem-estar da comunidade portuguesa que vive na Venezuela. Não tendo Portugal reconhecido os resultados das eleições de 2024 e defendendo o respeito pelo direito internacional, constatamos o papel dos Estados Unidos na promoção de uma transição estável, pacífica, democrática e inclusiva na Venezuela, com a maior brevidade possível. Esta é a melhor forma de salvaguardar os interesses de Portugal e da comunidade portuguesa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a prioridade deste Governo é mesmo resolver os problemas concretos da vida dos portugueses e transformar Portugal, não deixando ninguém para trás. Queremos crescimento económico para criar emprego, para gerar riqueza, para pagar melhores salários, para reforçar e garantir o Estado Social e, em particular, a saúde. A estabilidade que conquistamos é a base da ambição que assumimos, focados em resultados que façam ainda mais diferença na vida dos portugueses. Até 2029, o Governo está concentrado em executar o seu programa. O programa que foi sufragado pelo povo
e foi viabilizado por esta Assembleia da República. Senhoras e senhores deputados, não temos de estar todos de acordo, mas temos todos o dever de pôr o interesse nacional e dos portugueses acima de qualquer interesse, mesmo dos interesses partidários. Sendo a primeira vez que estou nesta Assembleia da República neste ano, desejo a todos um ótimo 2026, com o voto sincero de uma colaboração leal e eficaz na resolução dos problemas dos portugueses e na defesa do interesse nacional. Garanto-vos, a mudança está para continuar. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto para